Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas das áreas de linguagens. E respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, Fernando Rangel e Nemer Geonon. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Guilherme Rodrigues e a Valdene Cordeiro, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e ano em que você estuda. Vamos ficar muito felizes em responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos relembrar os temas? Vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, tudo bem? Quais foram os conteúdos abordados nas suas aulas? Oi, estudante. Oi, Gabriela. Tudo bem? Professor Nemer, um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Valdene Cordeiro, tudo bem? O tema nosso foi do segundo ano do ensino médio, foi How to Read a Poem. Algumas dicas de como ler um poema. Quer dizer, se adentrar para a gente aprender aí entrando no texto literário. E no ensino fundamental, professor Nemer, quais foram os temas da aula? Bom dia, Gabriela. Bom dia, professor Bom dia, Fernando, a nossa intérprete Valdene. Bom dia, alunos. O nosso tema foi Importance of English, né? A importância do inglês na nossa vida, no mundo de hoje, né? No mercado de trabalho, a importância em geral aí de aprender a língua inglesa. Perfeito, professor. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas? Primeira pergunta para o professor Nemer. Por que aprender inglês é importante? Pergunta do 8º ano. Ok, excelente pergunta, né? Porque nós como os professores, né, professor Fernando, às vezes a gente se depara com um aluno que fala: eu não sei nem o português, como que eu vou aprender o inglês? Então, aprender o inglês é importante sim, porque como a gente viu na nossa aula de hoje, é a língua do mercado de trabalho, é a língua das viagens, é a língua do mundo digital. Então, a gente vai ficar aí à frente quando a gente aprende essa língua que é completa aí para a nossa comunicação. Ok? Perfeito, professor. Eu achei o tema muito interessante, Gabriela, Nemer. Sim. Que o aluno pergunta, por que eu vou aprender inglês? É que você falou muitas língua das viagens, de muita coisa. Dos negócios, dos né? negócios, da internet. Sim. E também a língua também do conhecimento. Você aprender muita coisa, ele abre Com certeza. leque de grandes possibilidades para você aprender. Então, é muito importante. Isso. Então, a gente tem que pegar temas assim que eu acho que façam um aluno gostar. Faça um aluno, eu acho que ensinar também é fazer a pessoa gostar, fazer o estudante gostar daquele componente. Né? Com certeza. Próxima pergunta, professor Fernando. Qual a importância do texto literário na formação do leitor? Pergunta do 2º ano. Beleza, que eu peguei poema para adentrar, né, que a gente divide o texto não literário e o literário. Então a importância do poema, que eu acho já ir começando a desenvolver a imaginação, né? Que a formação do leitor proficiente pressupõe o texto jornalístico, vários textos, né? Várias tipologias textuais, vários gêneros textuais, e também o texto literário, que é ele que dá a humanidade, que exercita a imaginação. Então eu acho o poema muito rico de significado. E ele é uma coisa pequena, por isso que eu acho importante como conto de 2 páginas, você lê fácil. Você tem que pegar coisas pequenas, ou talvez mais próximas da realidade do estudante, para depois chegar num livro grande que ter partir do mais fácil. Inclusive o poema, como é pequeno, você pode ter a releitura dele, ler várias vezes, né? Perfeito, professor. Próxima pergunta, professor Nemer. Existe alguma técnica para estudar e aprender inglês sozinho? Pergunta do 8º ano. Ok, boa pergunta também, né? Depende do aluno, aquele aluno que consegue se desenvolver sozinho, porque tem alunos que precisam mesmo de um professor para mediar aquele ensino ali. Nós temos diversas ferramentas, a internet mesmo é uma delas,
né, que a gente pode estar desenvolvendo essa língua, principalmente num ambiente de imersão. O que seria isso? A gente escutar o inglês todo dia um pouquinho, meia hora, uma hora, para que a gente vá adquirindo vocabulário e tendo mais fluência com a língua. Então, uma das técnicas que a gente indica muito, né, professor Fernando, é o ambiente de imersão. Que ali você vai estar sempre escutando e quanto mais a gente ouve o inglês, melhor a gente pratica e fala essa língua, ok? E criar o hábito, né, professor, de buscar entender as letras da música, a tradução. É uma boa opção. Filmes, né? Então, assim, tudo isso ajuda e muito aí no aprendizado da língua. Perfeito. E você estava falando, Nemer, né, comigo ali fora, eu achei interessante também que tem pessoas que é importante ter um professor, que a gente sozinho às vezes não consegue ir. Isso. Mas eu acho que uma coisa não impede outra. Não pode ter uma aula de manhã com um professor. Sim. E de noite ou de tarde você entrar na imersão na internet. Com vídeos, com documentário, com música, igual você falou, Gabriela. Sim. Eu aprendi inglês. Música, grande parte do meu inglês foi com música. Isso, você decora as letras, vai decorando aquilo ali. Então você pode fazer as duas coisas. Ter o professor, como mediador, né? Sim. Um mediador da aprendizagem, e também em outras horas em casa você deslanchar sozinho aí no sozinho na imersão que a internet favorece. Com certeza. Isso perfeito, professor. Próxima pergunta. Quais as características do texto literário? Pergunta do 2º ano, professor Fernando. Do poema, né? Que a gente, que eu falei, subjetivo, é um texto o texto literário é mais conotativo, ele é muito cheio de figuras de linguagem, um texto mais complexo, né? Um texto mais rico em relação ao outro texto. Então essas são as características com a linguagem do poema, né? As características do poema. O verso, geralmente ele é em verso, ou com rima, ou um verso sem rima, mas ele é muito importante, que é uma linguagem muito concentrada, que facilita aquela releitura que eu falei, mas uma linguagem muito, muito concentrada, e tem muita significação o poema. O poema dentro do texto literário, que é o conto, que é o romance, tem uma infinidade de gêneros literários. Mas a gente começa do que é mais fácil, que é o mais simples, né? O conto também é pequeno, porque um romance, por exemplo, é um negócio grande de ler. Então você vai começar uma pessoa, eu vejo muitas aulas, cursos sobre leitura e eu acho equivocados. Primeiro que aquele monte de livro. Quer dizer, quantos livros você leu esses últimos meses? Quem não leu nada não é leitor? Isso está equivocado. Então, a pessoa que leu vários livros, biblioteca não é um lugar mais, um único lugar consagrado à leitura. Eu leio mais na internet, leio livro também, mas leio muito na internet. E às vezes você não lê um livro inteiro, mas lê pedaços. Lê o mesmo tanto de que fosse um livro grande, mas você lê pedacinhos. Então eu acho que essa mudança tem que ser feita essa ideia de leitura, de livro, de romance, quantos livros você leu? Você não leu nenhum, tem que ser modificada. Com certeza, professor. Né? Próxima pergunta, professor Nemer. Por que aprender inglês nos deixa mais inteligentes? Pergunta do 8º ano. Sim, na verdade trabalhando as habilidades da fala e alternando também do português para o inglês. Estava até conversando com o professor Fernando hoje mais cedo em relação a isso. A gente vai trabalhando uma parte do cérebro que trabalha aí a concentração, a memorização, né? Então é muito importante isso, além de melhorar a nossa língua mesmo, né? A nossa língua materna, como a gente conversou, né, professor? Sim. A gente vai ter uma atenção a mais para a nossa língua quando a gente está desenvolvendo outra. Então, na questão da inteligência, é nesse aspecto, Gabriela. Perfeito, professor. Só nesse aspecto eu já acho, a língua inglesa só dela ajudar a língua materna já é uma grande coisa. Com certeza, é um desenvolvimento muito grande. Você escreve melhor, você lê melhor, você entende melhor a preposição ou alguma coisa de verbo, de gramática. Até mesmo as conjugações, que na nossa língua é bem diferente do inglês. Você compara uma coisa com outra, eu acho que tem um grande lucro. Com certeza, né? Professor. Isso aí. Perfeito, professores. Próxima pergunta. O poema é uma boa opção para se ingressar no mundo da literatura? Pergunta do 2º ano, professor Fernando. Poema, já até falei disso. É bom que as perguntas vão tendo relação com o outro. É como conto, porque é uma coisa pequena. Esse até que é autor de Shel Silverstein, que é um poema interessante, é uma coisa pequena. A facilidade é essa, e a gente nota que o poema
trechos. Eles falam muito, o Rubem Alves fala muito isso, que é importante a importância do poema, os lugares em branco onde ele tem, que o leitor projeta ali. Então muita coisa a gente vê, muita coisa do poema que às vezes nem está ali tão explícito, é a gente que vê. Interpretação, então, né? Interpretação dos espaços em branco. Eles falam, o Rubem Alves fala que aqueles espaços em branco que são a alma do poema, onde você vai projetando, vai construindo aquilo ali. E eu acho que é uma linguagem muito concentrada e uma coisa pequena. Você lê uma coisa com 4 versos, é muito fácil você começar aí desenvolvendo sua proficiência leitora. E tem muita emoção no poema também, né? E também saber o que o eu lírico, não é isso? O eu lírico, outra coisa que você falou agora me lembrou. Tá pensando e... Neymar, uma coisa importante que é a oralidade, que foi um pouco esquecida nas escolas, que tudo pede a leitura, né? Você para fazer a pontuação de pôr vírgula e tudo, você tem que ler o texto antes. Sim. Então a leitura, ela dá uma beleza. O poema então precisa ser lido. Sim. Que antigamente usava muito as pessoas lerem poemas, recitar poema. Hoje em dia a gente nem vê mais, mas isso tem que voltar. Essa oralidade, o poema é muito do som. E tem que ser declamado mesmo, né? Então você vê aquilo lá, o som marca. Sim. Como a música, ela marca o som. Então eu acho que uma boa coisa para a pessoa pequena, um poema pequeno, mais simples, né? Não é um poema complicado. Para a pessoa, através daquilo, ir entrando. Com certeza. Né? Com certeza, professor. Próxima pergunta. O que é false friends? Pergunta do 8º ano, professor Neymar. Hoje teve, né, na nossa aula de hoje, falando sobre o false friend. Já falei também em outras aulas. São os falsos cognatos, né? Palavras que se parecem com o português, mas não é. Um exemplo é o push, né? Ele é um típico exemplo aí, que é empurrar, e às vezes a gente pensa que é puxar, né? Então, e puxar na verdade é pull, P-U-L-L. Então esse é um false friend. Aí você pensa que a palavra é parecida com a nossa língua, porém ela não é. O que a gente fala gramaticalmente falso cognato, ok? Verdade. E essa prega uma peça danada, porque geralmente o falso cognato não é aquela palavra, né? Isso. Só que essa do push e pull, ele é o contrário. Exatamente. Realmente, quantas vezes já puxamos aquela porta do McDonald's? Você que esteve nos Estados Unidos, que já nos contou que foi, você não puxou em vez de empurrar. Várias vezes, professor, várias vezes. Confundido por puxar e empurrar. Então tem que ficar atento nisso, né? Principalmente nos false friends, para que não tenha problema aí na hora da tradução e nem da ação, né? Mas aí, Neymar, eu acho assim que a gente tem que falar assim, a maioria deles não são falsos. São amigos verdadeiros. Sim, com certeza. A maioria. Um número pequeno, não é pequeno em relação aos falsos. Sim, com certeza. Então os amigos são mais verdadeiros. Muito bem, very good. Verdade. Próxima pergunta. O que é multiletramento e letramento digital, professor Fernando? Uma pergunta que sempre faz e que a gente responde, é importante responder ela, do letramento. O multiletramento são aquela variedade de gêneros. Né, de vários. Na própria literatura você tem poemas, você tem, às vezes, o mesmo assunto, um filme, você tem uma biografia, uma sinopse, sei lá o quê. Então é importante essa variedade de gêneros e a gente quer desenvolver no leitor aquela desenvoltura nos vários gêneros. Documentário, filme, peça de teatro, é tudo ali que é um multiletramento, que faz o leitor, não é só num livro, só aquele livro, coisa escrita, é aquela variedade. E também encaixa uma coisa, puxa a outra noção do letramento digital, que é quase que uma alfabetização, que tem de símbolos, não só de palavras, mas de símbolos, de saber, por exemplo, um trailer, por exemplo, que já o multiletramento mistura muito com a ideia do letramento digital, que é aquele texto pequeno que vai mostrar as cenas principais do filme, então a pessoa vai aprendendo aquilo lá, e vai ficando, passando de um gênero para o outro, né? Eu vi a minha experiência em Poe, que eu falei aqui, sou muito leitor de Poe, gosto dos contos de Poe, mas eu descobri a beleza de Poe mais, foi antes de ler o conto, foi através dos filmes. Então eu vi o filme, quer dizer, você passa de um gênero para o outro, é uma adaptação, é um documentário, está vendo a variedade. Então é isso que você tem que ter. O leitor hoje em dia tem que ser multiletrado.
E o letramento digital, que é essa desenvoltura na internet, de site, de saber os vários gêneros, tem gêneros novos, é charge, é cartoon, é coisa nova que aparece aí, aquele trailer honesto, né, Neme? Já ouviu falar? Também muito importante, um trailer que eles pegam, fazem uma crítica em cima do trailer, montam uma coisa em relação do filme, honest trailer. Então, e cada dia uma mistura com o outro, que é os gêneros híbridos. E aparece gênero novo. Então você tem que estar, o leitor, você tem que ir na direção do multiletramento e na direção do letramento digital. Perfeito, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. O inglês ajuda no mercado de trabalho? Por que, professor Neymer? Sim, com certeza o inglês ajuda muito no mercado de trabalho, né? Às vezes uma pessoa com a mesma posição e a mesma formação, por ela ter uma fluência em inglês, ela consegue ganhar uma porcentagem a mais no salário, assim como também uma posição melhor num cargo. Então é muito importante, principalmente aí nas multinacionais, né, professor, que fecha muito negócio aí fora do Brasil e que usa o inglês aí como a língua franca, né, como a língua universal deles. Então, por isso, o inglês é muito importante, sim, no mercado de trabalho, ok? Sim, porque aliás, Neymer, achei muito interessante o tema de sua aula, parabéns pelo tema. Obrigado. De importância, quer dizer, a gente tem que pensar que com o aluno, por que está aprendendo isso? A gente tem que pensar nessas questões, não só ensinar aquilo que está para ensinar. Então, eu acho que aumenta muito as chances de... Ainda mais que o inglês é aquela língua franca, né? Então, a pessoa que sabe o inglês, eu acho que a tendência de arrumar muito mais fácil. Com certeza. Isso aí, abre portas, Abre portas. Então, alunos, esforcem-se nessa matéria. Isso aí. Próxima pergunta. Explique poema e poesia. Pergunta do 2º ano, professor Fernando. Essa aí eu achei interessante. Que a gente fala, mas poesia, poema, a poesia está na arte, né? Então a poesia está também presente no poema. Né? Aquilo que você vê que é a poesia, que é aquela coisa que você identifica, aquilo que faz, que é um centro de sentido para você no poema, mas a poesia está num filme, ela está num conto, ela está numa pintura, ela está na natureza, né? Então, às vezes, quem fala muito isso, que explica muito a Adélia Prado, fala muito, aprofunda muito esse tema, dessa coisa das pessoas às vezes conhecerem um poema primeiro, depois que vai ver a natureza. Às vezes vê a beleza numa pintura e depois que vai ver um pôr do sol que vai ver na realidade. Mas a poesia é aquilo que faz o sentido para a gente, que dá sentido, o senso de significação. Então ela está presente, poema no filme, porque se ela não estiver presente, você pode ver um poema, foi bom o filme, mas aquilo não tocou. O que toca a gente é a poesia. Então ela está presente em tudo e também no poema. E daí que vem o olhar poético, né? Que quando você sai de casa, com aquele olhar poético, né? Você consegue admirar a natureza, igual você falou, o pôr do sol, e ver que tem aí uma poesia. Ver sentido, ver beleza, né, gente? Mas ver aquela coisa, aquela tarde, aquela pôr do sol, que faz sentido, que bom estar vivo, que bom ver aquilo ali. Te inspira, então, né? Inspira, dá um sentido. Sim. Isso que é a poesia. Porque o poema também é isso, né? Que está dentro do poema. Isso, com certeza. Isso, exatamente. Excelente, professor. Próxima pergunta. Qual é o significado da palavra underground? Pergunta do 8º ano, professor Neymer. Ok. O significado dessa palavra é subterrâneo, né? Mas a gente, por exemplo, tem a cultura underground, que é a cultura de um submundo. Pessoas que não são muito ligadas ao modismo, às coisas que estão na mídia, então é uma cultura diferente. Mas a palavra underground mesmo é a palavra subterrâneo, a tradução dela, ok? Então ela foi usada aí para a galera da cultura também, a cultura underground, certo? Que trabalha de uma forma diferente. E é o metrô em britânico e americano, underground e o subway. Isso. Subway em inglês americano e também, underground. Isso mesmo, bem Além lembrado. de tudo, é interessante essa cultura mais marginal, né? Mais despojada. Mais despojada, Isso, é isso mesmo. Perfeito. Próxima pergunta. Cite algumas características do poema, professor Fernando, questão do 2º ano. As características seria, que eu falei, uma linguagem que é o verso, né? Ele é em verso, pode ser em estrofe, pode ser sem ser dividido em estrofes. As características do som também, as palavras no poema não são escolhidas por sinônimo, não. Você não pode pegar
Isso em qualquer parte da literatura. Você não pode pegar uma parte e pôr outra palavra que é sinônimo. Em outras coisas, sim. Mas na literatura tem o som próprio. Então, aqueles efeitos todos de som que são características dele, pode ter rima, uma coisa rimar com outra. O som é muito importante. E aquela linguagem muito essencial e muito sintética. São características. E essa coisa que eu falei, que eu acho esses pontos abertos, que é esse ponto aberto onde a gente projeta ali uma coisa, você viu, você leu, mas às vezes o artista nem quis dizer aquilo ali, mas você viu aquilo ali, sentiu aquilo ali. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Próxima pergunta. Go é a menor frase em inglês? Por quê, professor Neymer? Ok, tivemos na curiosidade isso aí, né, que o go, porque a frase é aquilo que expressa um sentido completo, né, e o verbo go, ele já tem esse sentido, é o verbo ir. Então, dentro desse sentido, ele é considerado uma frase e na nossa língua é a menor frase. Perfeito. Né, na língua inglesa, ok? Falar uma coisinha disso também, tudo eu tô... Pode falar, professor, é muito bom. Mas eu acho assim que, eu já li também que o inglês é uma língua muito rica em monossílabos. Sim. Go, stop, então que é muito usado para adestrar cães, diz que eles usam muito o inglês. Come, go, stop, é uma sílaba só, muita palavra de uma sílaba. Então é mais fácil o animal ouvir. E tem todo o sentido, né? Todo o sentido, então diz que é muito usado. Inclusive aqui? Também porque em inglês, por causa do monossílabo, uma palavra, go é uma sílaba só. Com uma sílaba só. Então é muito fácil ensinar uma coisa de uma sílaba só. Sim. Para adestrar os cães, já li isso que é usado. Entendeu? Perfeito. Próxima pergunta, professor Fernando. É fácil ler um poema em inglês? Pergunta do 2º ano. Agora, eu acho assim, que não é tão fácil porque... Então você tem uma linguagem que é a linguagem... como é que se diz? Muita metáfora, muito conotativa em vez de denotativa, em vez de referencial de dicionário, a linguagem muito metafórica, a linguagem muito de significado, muito próprio, muito subjetivo. Então, eu acho, às vezes, mais difícil, inclusive no Enem tem questões que às vezes pedem, né, um pedaço de poema, e como é uma linguagem, não uma linguagem muito padrão, você pode ter marca linguística, a licença poética, licença poética, muito. Marca linguística, que é alguma coisa do Nordeste, alguma coisa de urbano para rural, essa variedade de idades, de várias idades, de gênero masculino ou feminino, então você tem várias coisas que podem dificultar a linguagem artística. Aí você tem que ter também, que eu acho que ajuda muito, você vai ter se colocar no poema ali, se projetar no poema, saber sobre o poeta, sobre a época que foi aquela poesia, o que o poeta escreveu para você compreender aquilo ali. O tipo de texto, que é o texto artístico, que eu sempre falo, texto literário, texto artístico, eu acho ele mais difícil de ler do que um texto, uma notícia, que é a linguagem denotativa, que ele não tem onde... Tal hora aconteceu tal coisa, o poema já é uma coisa mais trabalhada, mais difícil de ler, sim. Com certeza. Outra pergunta para você, professor. Fale sobre as estratégias de leitura mais comuns na língua inglesa, uma questão do 2º ano. Essa estratégia que a gente fala que é que Neymer acabou de falar dos falsos cognatos, que ajudam demais, muito. Coisas que você vê em uma página, tem metade da página, se for ver, 20 falsos cognatos, né? Não falsos cognatos. Então a gente vai vendo as palavras cognatas, vai vendo a palavra principal que começa o parágrafo, a palavra que repete, palavras-chave. Tem o skimming, o scanning. O skimming você vê o tema do texto geral, né? E o scanning você procurar vasculhar o texto atrás de informações pontuais, né? Específicas, né? Quem foi, que hora que foi lá, quem, por quê, quando, então você vai procurando isso. E isso vai dando esse conhecimento textual e conhecimento de gêneros, né? Porque você tem conhecimento textual e conhecimento de mundo também, que é importante. Você saber de um assunto, que no Enem também exige, às vezes, não só o conhecimento do inglês, você tem que saber o conhecimento de mundo. Com certeza, de atualidades. De atualidades, com o inglês você consegue responder as perguntas. Perfeito. Próxima pergunta, professor Neymer. Como os jogos nos ajudam na língua inglesa?
questão do 8º ano. Sim, já comentei também, né, em outro Tira Dúvida, que os jogos, eles têm uma linguagem própria, a linguagem própria da maioria é em inglês. Então, com isso, você vai estar, desde o teclado do seu jogo até o próprio nome do jogo, em inglês você vai estar trabalhando a língua e se desenvolvendo junto com eles. Além de querer alcançar um objetivo aí no jogo, você precisa ler aquelas indicações em inglês para chegar lá no final e conquistar o objetivo, ok? Com certeza. Próxima pergunta, professor Fernando. O que você aconselha para o ingresso no mundo da literatura? É uma questão do 2º ano. Boa coisa, com o ingresso, já falei no decorrer é você partir de coisas pequenas, né? Dos contos também pequenos, então coisa de 2 páginas lá, começar, conto ou poema e coisas assim bem pequenas, leitura também de texto jornalístico pequeno, e você vai aprimorando. Parte do menor do pequeno para o maior. É esse conselho que eu dou. Perfeito. Entendeu? Próxima questão. Qual é o correto? Look ou look at? Questão do 8º ano. Sim, na verdade não tem aí o que é o correto ou não, porque o look é o verbo olhar, mas quando eu estou olhando para alguém ou para algum objeto, examinando, ele sempre precisa da preposição que é o at. Então, look at, olhar. Temos também look for, procurar, e várias outras preposições aí que acompanham o look, que temos que tirar uma aula aí para isso, ok? Ótimo, muito obrigada, professor. Vamos fazer aquele pequeno intervalo? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de artes, Angélica Chagas e André Souza. Agradeço a presença do professor Nemer e do professor Fernando. E você, estudante, continue mandando as suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!